Que a graça e a paz estejam com todos os irmãos. Este assunto é de extrema importância para quem quer vencer as forças do mal. Um único versículo que o mal não quer que você saiba que existe e o poder escondido nele. Então, preste bastante atenção no que Deus está falando nos últimos dias. Jesus está às portas. Irmãos, nos ajude deixando os seus likes e compartilhando o Evangelho junto com a gente. Se você ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe. O objetivo desta palavra é mostrar a você um único versículo que pode mudar totalmente sua vida. Esta palavra está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos cristãos estão com medo do inimigo de nossas almas. Por isso, poucos pregam sobre este assunto tão importante e não ensinam as armas que temos contra este inimigo. Até grandes pastores têm medo de pregar sobre o assunto. Você pode ir em várias igrejas por muito tempo e não ouvirá pregações sobre demonologia. Muitos fogem, mas isso não os torna menos reais. E isto é muito real e está acontecendo o tempo todo sem cessar. Nosso Salvador pregou sobre demônios, e se você é um verdadeiro cristão e nasceu novamente como filho de Deus, você irá de uma vez por todas enfrentar este mal e seu exército. Muitos crentes temem os demônios, mas eles não são tão poderosos quanto a maioria pensa. Jesus nos deu autoridade sobre eles. Mas eles lutam para que não saibamos disso. Eles podem afetar diretamente este mundo, podem afligir pessoas e destruir vidas que estão despreparadas. Existem demônios poderosos e eles agem a partir do mundo sobrenatural. Porém, o que mais os fortalece é a ignorância de muitos crentes. Muita falta de conhecimento e estudo da palavra. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá um grande ensinamento de como lidar com esses inimigos. Você tem autoridade divina para resistir, enfrentá-lo e ele fugirá de você. E isso está explicado na Bíblia de forma simples. Se creres, verá a glória de Deus. Então, tenha fé e considere o fato. Resista e serás vitorioso. Imagine um diabo fugindo, imagine isso realmente. A única condição para isso é que você deve submeter-se a Deus. Mas o diabo não quer jamais que você saiba disso. Que submetendo-se a Deus, terás vitória. E esta é a razão pelo qual o diabo sempre luta contra a nossa submissão. Ele não quer que sejamos dependentes de Deus. Ele não quer que vejamos a necessidade de ficar sob a autoridade de Deus. Porque ele sabe que se você se submeter a Deus, você terá a resistência necessária para enfrentá-lo.
A carne tem fome e sede de querer tomar suas próprias decisões. Mas isso não é possível porque precisamos, acima de tudo, de Deus. Nosso coração está batendo agora, não por causa de sua independência, mas devido à permissão de Deus. Você dará seu próximo suspiro não por causa da sua independência, mas porque Deus está lhe dando esta dádiva. Você dormiu e acordou porque Deus permitiu. Muitas pessoas dormiram e não acordaram nesta manhã, mas agora estão onde decidiram estar por não estar debaixo desta graça divina. 24 horas atrás eles estavam nesta terra, mas agora podem estar em um lugar de choro e ranger de dentes. Em tudo somos dependentes de Deus. Precisamos dele a cada segundo. O diabo tenta nos enganar a cada momento, em qualquer brecha, para ficarmos longe da proteção de Deus. Ele sabe que só podemos resisti-lo quando estamos submissos e protegidos por Deus. Ele não quer que você saiba e nem conheça o grande poder que tem nas mãos quando está submisso a Deus. O tempo todo ele tenta colocar dúvidas em seu coração e tenta dominar a sua mente. E ele sempre consegue dominar as pessoas que não estão debaixo desta proteção. Há uma história interessante em Atos 19, que mostra que os demônios não querem que saibamos o poder da nossa submissão a Deus. Paulo fez grandes milagres e algumas pessoas queriam fazer o mesmo. Paulo estava debaixo da graça de Deus, portanto, expulsava demônios. Mas essas pessoas ignoravam o fato de que a submissão a Deus é a chave para resistir ao mal. Em Atos, capítulo 19, versículo 14 ao 16, diz assim: E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e, assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Peças chaves para vencer o mal em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submeter-se a Deus é orar e se curvar. Todas as suas decisões devem ser segundo a vontade dele. É entregar sua vida totalmente, obedecer sua palavra acima de tudo, obedecê-lo independentemente do preço que irá pagar. Não se deve ter um pé dentro e outro fora. Não se pode servir a 2 senhores. Tome sua decisão antes que seja tarde. As pessoas que somente esperam pelas outras e para elas a fé e a oração de outras pessoas são melhores do que as delas, isto é pura falta de conhecimento e é ensinamento errado de muitos lugares. Reconheça a glória de Deus em sua vida. A justiça dele sempre prevalece. Eu acredito plenamente nesta lei. A verdadeira submissão é buscar a Deus na sua glória e reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. Não acredite em ensinamentos fáceis, em uma falsa crença. Peça a Deus em nome de Jesus e nunca irá se preocupar com o inferno. Isso é tudo que um cristão necessita em sua vida. Satanás odeia isso, pois sabe que fica impotente perante os verdadeiros cristãos. Aquele que realmente acredita em Deus, isso se torna fácil em sua vida. Entregue sua vida a Ele, renda-se à sua palavra. E isto é o único caminho para a vida eterna. Há muitas pessoas que perguntam, mas por que deveria fazer isso? Porque é a única forma de ter a real proteção do nosso Senhor e Salvador, pois Ele é o único Criador de nossas vidas, assim como diz em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou,
ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus dá de graça todo amor e poder a seus filhos. Basta crer e submeter-se à sua vontade. Quando você é escolhido por Deus, não adianta fugir, Ele o encontrará. Lembre-se que a sua chegada está próxima e todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Parte 2. As chaves para a vitória. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você se dobra diante de Deus, você não deve ceder a nenhuma tentação. Você deve resistir e enfrentá-lo sem medo. Ele vai querer se aproximar de você, seja por sedução, promessas mentirosas ou mostrar um mundo fascinante de engano. Resista a ele, pois ele é o pai da mentira. E continue falando da bondade do nosso Deus. Oponha-se ao inimigo e ele não terá forças contra você. Batalha cada segundo com fé, sempre seguindo os mandamentos da palavra. Desta forma, ele jamais resistirá à força que estará em você. Ele evitará até chegar perto de onde você está. E a verdade seja dita, se você tentar enfrentá-lo sozinho, sem estar debaixo da graça de Deus, você terá sérios problemas. Mas, mesmo assim, Deus é misericordioso. Clame a Ele e Ele responderá. Ele fará o inimaginável por você. Ele jogará o inimigo de volta aos portões do inferno. Ele não tem medo de você, mas treme ao saber quem está com você. Demônios querem esconder esta verdade de você. Mas agora que sabe toda a verdade, não tenha medo. Caminhe sempre em direção à glória, debaixo da graça de Deus. Muitos se perguntavam por que não conseguia vencer até hoje. Essa mensagem abriu seus olhos e entendimento sobre os demônios. Agora você já sabe o que fazer, então faça com fé. Agradeça sempre a Deus e nunca reclame. Às vezes só depende de você o resultado de buscar a presença do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.